Então eu entendo a lógica do Flamengo, eu entendo. Não, e entendo o Felipe mas essa também. lógica não dá para entender. Essa especificamente mas tem muita empresa que trabalha assim. Eu sei, mas como é que você contrata o São Paulo por uma fortuna e paga mais de uma fortuna porque eles já tinham um para mandar embora? Como é que paga para os portugueses? Eu quero ver você explicar para a torcida que você perdeu o treinador que ganhou 5 títulos em um ano. Por isso que eu acho que, no fim das contas... E os treinadores que chegaram antes do Felipe, todos eles ganhavam nessa prateleira de maiores salários do Brasil. Sim. E eles não só ganharam trabalhando, eles ganharam mais um ano de contrato a mais porque foram mandados embora. Tem treinador hoje empregado em clube que não tem a mesma situação financeira e ganha salários desse nível. Então, assim, eu acho que vai ter um acordo. O futebol não é uma empresa qualquer. Claro. O futebol, né? Eu entendo. É isso. O cara hoje é campeão da Libertadores, é campeão da Copa do Brasil, é campeão do Brasileiro em 1 ano e 2, 3 Eu só acho. E pra gente fechar por hoje, Pedro... como caminha a renovação do Felipe Luiz, o campeão brasileiro no Flamengo e da América? E aí, como é que tá indo, Pedro? Conversava mais cedo com o Caio Mota, que soltou essa notícia no GE. Globo sobre essa proposta que o Flamengo fez de renovação pelo Felipe Luiz ainda antes da final contra o PSG. No compasso de espera, é um jogo de xadrez. A proposta do Flamengo está bem distante do que é desejado pelo Felipe e pelo staff dele. Felipe tinha vencimentos ainda com base no treinador interino que ele chegou a ser assim que assume o Flamengo depois de treinar o time sub-20 do Rubro-Negro. Algo em torno dos R$300 mil, bem distante dos treinadores que o Flamengo, times que brigam por tudo, os vencimentos, esses times costumam pagar para os treinadores. A pedida do Felipe Luiz não é muito distante do que ganha o Abel Ferreira, do que vai ganhar o Tite no Cruzeiro, mas faltam alguns ajustes para essa negociação, para essa renovação andar. Fato é que o Felipe Luiz ele tem em janeiro uma última etapa do curso da CBF, da licença Pro, então ele tem que estar no Brasil ainda em janeiro, mas não avançou muito do final de semana, do final do Campeonato Intercontinental para cá, essa renovação, com passo de espera, jogo de xadrez, ninguém cedeu de nenhum dos lados ainda, Rizek. Eu falei sobre isso ontem no Seleção. Isso não é bom, tá? Porque em janeiro, pelo que o nosso amigo aí trouxe a informação, Felipe Luiz já irá conseguir a carteira de treinador que é necessária para você ir para a Europa. Isso não é muito bom. Isso não é nem um pouco bom. Porque em janeiro o Felipe Luiz já estará apto a dirigir qualquer time do mundo, inclusive na Europa. As principais ligas lá pedem essa carteira de treinador que ele vai adquirir em janeiro. Esse era um dos motivos que eu tava tranquilo, porque ele não tinha carteira de treinador necessária pra Europa. Mas em janeiro já vai conseguir, daí a casa caiu, bicho. Daí a casa caiu porque o assédio em cima dele vai ser gigantesco. Isso não é nada bom. E se você não viu ontem, vou repetir aqui. Eu entendo a lógica pela qual o Flamengo está trabalhando. O Flamengo tem dinheiro para pagar o que o Felipe Luiz quer. Ele pagava para o Tite recentemente um salário muito próximo daquilo que o Felipe deseja no momento. Dinheiro ele tem. Até mais. Acontece que o Flamengo, com uma lógica de empresa, entende que ele não pode, e muitas empresas trabalham assim, é comum, é praxe. Ele não pode dar uma valorização para um funcionário de 500%. Então ele fala, não posso, vamos começar, eu te dou de 300% agora, depois a gente aumenta lá na frente, porque é um salto muito grande. O Flamengo pensa de um jeito, pensa assim. O Felipe de outro, e ele já tem a chance de renovar, inclusive desde antes da final da Libertadores, por mais do que o dobro do que ele ganha, que o Flamengo botou na mesa e ele preferiu esperar. O Felipe quer um salário da prateleira que a gente colocou ele ali. Que ele está. Primeiro, segundo, terceiro. O que eu acho que vai acontecer? Acho que vai acontecer. Eu não vejo alternativa para o Flamengo nem para o Felipe. O Felipe não vai para a Europa agora, que é o sonho dele. Não tem gente procurando o Felipe para ele agora. E o Flamengo não vai trazer alguém para o lugar do Felipe. Mas pode acontecer no meio do ano, né? No meio do ano pode. Então, pode. E se for um entendimento do Felipe que ele pode ter uma proposta no meio do ano, pode. Eu acho difícil ele renovar com o Flamengo, que ele não vai renovar, pelo menos me parece que é um treinador em que ele não vai assumir um compromisso e vai largar no meio. Perfeito, então esse pode ser um entrave. Pode não ser. É que agora ele não tem, então eu só tenho o Flamengo. Ele pode querer esperar até o meio do ano. Ser. Por outro lado, não assinar e depois ter que... Por outro lado, ele fez uma proposta para renovar com o Flamengo. Óbvio. Então, assim, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que eu não vejo alternativa para as partes que não ceder. Eu entendo a lógica do Flamengo, eu entendo.
Mas se ele não renova com o Felipe agora, ele vai gastar esse mesmo valor que o Felipe pede em outro treinador. Então, assim, e aí como é que você vai explicar para a torcida? Não, mas a minha lógica não... É uma questão que eu entendo muito o lado do clube. O Flamengo chegou onde chegou porque cuidou muito bem das finanças. Então eu entendo a lógica do Flamengo. Eu entendo. E entendo o Felipe também. Essa lógica não dá para entender. Essa especificamente. Mas tem muita empresa que trabalha assim. Eu sei, mas como é que você contrata o São Paulo por uma fortuna e paga mais de uma fortuna porque ele já tinha um patamar para mandar embora? Como é que paga para os portugueses? Eu quero ver você explicar para a torcida que você perdeu o treinador que ganhou 5 títulos em um ano. Por isso que eu acho que, no fim das contas... E os treinadores que chegaram antes do Felipe, todos eles ganhavam nessa prateleira de maiores salários do Brasil. Sim. E eles não só ganharam trabalhando, eles ganharam mais um ano de contrato a mais porque foram mandados embora. Tem treinador hoje empregado em clube que não tem a mesma situação financeira e ganha salários desse nível. Então, assim, eu acho que vai ter um acordo. O futebol não é uma empresa qualquer. Claro. O futebol, né? Eu entendo. É isso. O cara hoje é campeão da Libertadores, é campeão da Copa do Brasil, é campeão do Brasileiro em 1 ano e 2 Eu meses. só acho que é do jogo esse tipo de estica a corda aqui, estica ali, porque as duas partes sabem que não tem muita opção para ambas, entendeu? Não vejo muita opção nesse momento para ambas as partes. É isso. Se ele não ficar, vai ter que ir atrás de um que vai ganhar o que ele está pedindo. Foi o que eu falei. Burrice. Vamos aguardar, cara. Por enquanto... eu não sei de números, né? Estou falando aqui pela informação que você deu. Não, isso. O primeiro contrato dele era um contrato de valores de interino mesmo. Era o primeiro contrato da vida do Felipe. E aí agora ele chegou num outro patamar, né? Vamos ver. Mas assim, tá dia a dia a nossa apuração e dia a dia tem novidades sobre o caso. Obrigado, Pedro. Grande abraço para você, meu velho. Valeu, Rizek. Até mais. Diga. Valeu, Pedrão, pela informação aí. Cara, eu entendo essa opinião do Rizek. Eu entendo, mas discordo veementemente, porque o que ele fala faz sentido. O Flamengo, de uma vista de uma empresa, você não pode aumentar o salário 5 vezes, a menos que... Presta atenção. O que me revolta não é o Rizek dessa opinião dele, é ele dessa opinião, que faz sentido, é claro, faz sentido de uma vista empresarial, mas ele não fala que o Felipe Luiz recebe um salário super defasado. Ele não fala isso. O que aconteceu com o Felipe Luiz você tem um mercadinho. Eu já dei exemplo, mas eu vou reformular ele aqui. Dessa vez ele tá melhor, eu pensei um pouquinho mais nele. Você tem um mercadinho, o seu estoquista que você tinha contratado, pagava um salário mínimo na carteira, tinha bônus, vale e tudo mais, todos os direitos, foi demitido, tá fazendo um trabalho horrível, você demitiu, pagou a rescisão dele, tudo bonitinho, pagou até mais do que deveria. E você contratou um cara pra ficar ali 3 semanas, 1 mês, 2 meses, até você fazer uma nova seleção, contratar outro estoquista, carteira assinada, salário mínimo, tudo bonitinho. A questão aqui, esse cara que você contratou 3 meses, pagando meio turno pra ele, pagou meio período, pagou um salário super baixo, 300, 400 reais, você ficou com ele mais de 1 ano. Esse cara fez um excelente trabalho, melhorou demais, conquistou várias marcas, trouxe várias marcas pro seu mercado, melhorou demais. O contrato dele tá vencendo. E agora, você vai renovar? Você renova com ele para ser o seu estoquista, tudo mais, assina a carteira dele? Pronto, você vai ter que pagar 5 vezes mais, porque 300 reais vai para um salário mínimo. É isso, cara. O Felipe Luiz recebe esse salário de 300 reais de alguém que foi contratado para ficar temporariamente. Ele trouxe muito mais dinheiro pro Flamengo, porque conquistou diversos títulos. E agora o Flamengo não quer pagar um salário digno para ele? Nesse salário mínimo, do exemplo aqui, é 1 milhão, 1,5 milhão, que é o salário de técnicos da categoria que ele está, do nível que ele está. Isso é óbvio, cara. Eu aumento 5 vezes mais. Mas ele ganhava 300 reais. Vai para um salário mínimo. É demais isso? Não. Não é um aumento que é absurdo. É que ele ganhava uma mixaria. É isso. É simples. Eu não sei por que o Rizek não fala isso. Não dá esse exemplo que eu dei. Com certeza vai saber desenvolver muito melhor do que eu. Um comentarista do calibre dele. Mas é simples. Vendo dessa ótica que eu acabei de apresentar pra vocês, não é absurdo você pagar 5 vezes mais pro Felipe Luiz, pagar 1,5 milhão pro Felipe receber 300 mil reais. Eu tenho quase certeza que o Alacian deve receber esse salário. O Juninho recebia muito mais do que ele. Juninho que veio lá do Cafundó do Judas do Azerbaijão, recebia mais do que o Felipe Luiz. Vocês conseguem entender isso? Então,
Essa é a minha opinião, eu quero saber a sua. Concordam comigo? Concordam com o Rizek? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui nos comentários. Vamos debater. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Caso tenha a opção de hypar, dê essa força aqui pro canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.